Alô Geeks, bem-vindos ao canal da Geek Pitch. Meu nome é Lucas Andrade e nesse vídeo vou ensinar tudo o que vocês precisam saber para jogar a Guerra dos Tronos Board Game. Trata-se de um jogo relativamente complexo, com muita regra, mas acredito que depois de um primeiro contato vocês vão conseguir jogar facilmente. Enfim, vamos às regras. Na Guerra dos Tronos Board Game, cada jogador controla uma casa de Westeros que está disputando o Trono de Ferro. Cada casa controla áreas no tabuleiro. Aqui, por exemplo, os Martell controlam o Mar de Dorne, Lança Solar e Palo Ferro. Reparem que existem áreas marítimas e áreas terrestres. Já os Tyrell controlam Três Torres, Vila Velha e Jardim de Cima, enquanto os Baratheon controlam a Campina, a Mata de Rei e Ponta Tempestade. Repare que quem controla a Ponta Tempestade também controla o porto associado a ela, que trata-se de uma área marítima diferente da área terrestre. Note que em algumas dessas áreas existem castelos ou fortalezas. Vence o jogo o jogador que em algum momento da partida, somando castelos mais fortalezas, controlar 7. Esse é o marcador da vitória, que vai contando quantos castelos e fortalezas cada jogador possui. No nosso exemplo, os Martell controlam um castelo e uma fortaleza, seu marcador estaria no 2. Os Tyrell controlam 2 fortalezas, seu marcador também estaria no 2. E os Baratheon, que controlam 2 castelos, também teriam um marcador no 2. O jogo possui 10 rodadas. Se após as 10 rodadas nenhum jogador controlar 7 castelos ou fortalezas, aquele que estiver controlando mais na última rodada é o vencedor. Agora vamos ver como é que nós conseguimos conquistar outros castelos e fortalezas. No jogo, as ações são feitas através de ordens que os jogadores colocam nas áreas onde possuem unidades. Aqui estão as ordens que existem no jogo: ordens de invasão, de marcha, de defesa, de suporte e de consolidar poder. Cada uma dessas ordens possui uma versão especial, marcada com o ícone de uma estrela, que as diferenciam das ordens normais. Vamos ver agora o que cada ordem e sua versão especial fazem no jogo. O jogo começa na fase de planejamento, onde os jogadores colocam ordens em cada área que possuam unidades suas. Note que cada ordem corresponde à casa controlada pelo jogador. As ordens são colocadas em segredo e reveladas simultaneamente. Assim que as ordens são reveladas, as primeiras ordens resolvidas na ordem do turno são as ordens de invasão. Aqui no caso, os Baratheon jogam primeiro e primeiro resolveremos a invasão dos Baratheon. Uma ordem de invasão pode remover uma ordem de consolidar poder, outra ordem de invasão ou uma ordem de suporte adjacente à área em que ela está. Aqui no caso, os Baratheon usarão sua ordem de invasão para remover a ordem de consolidar poder dos Lannister. Quando uma invasão remove uma ordem de consolidar poder, o jogador que removeu ganha uma ficha de poder e o jogador que perdeu a ordem perde uma das suas fichas de poder. Vamos falar mais sobre essas fichas daqui a pouco. A ordem resolvida é retirada do tabuleiro. A diferença entre a ordem de invasão com estrela é que ela também tem o poder de remover ordens de defesa adjacentes a ela. Aqui nesse caso, a ordem de invasão dos Lannister irá remover a ordem de defesa dos Stark. Caso essa fosse uma ordem de invasão sem estrela, ele não poderia ter feito isso. Após isso, a ordem é retirada do tabuleiro. Note que a única ordem restante no tabuleiro agora é uma ordem de consolidar poder. Essa ordem permite que o jogador receba fichas de poder. O jogador recebe uma ficha de poder pela ordem, mais uma ficha de poder para cada ícone de coroa impresso na área onde está a ordem. Aqui no caso temos um ícone de coroa, o jogador irá receber mais uma ficha de poder, totalizando 2 fichas para os Stark. A diferença entre a ordem de consolidar poder com estrela em relação às outras
é que, ao invés disso, ela pode ser usada para realizar um recrutamento na área. Vamos falar mais sobre o recrutamento depois. Vamos analisar agora outro exemplo em que os jogadores colocaram suas ordens e elas são reveladas simultaneamente. Um aspecto interessante sobre as ordens de consolidar poder é que, se colocadas no mar, elas não têm efeito, mas como essa área é um porto, podem ser colocadas no porto e terão seu efeito normalmente, a não ser que haja navios inimigos no mar adjacente ao porto, que é exatamente esse o caso. Então a ordem é removida. Se não houvessem esses navios, a ordem seria executada e os Stark receberiam uma ficha de poder. Depois das ordens de invasão, resolvem-se as ordens de marcha. São essas com o símbolo do machado. Note que aqui há um +0, indicando que não há bônus ou penalidade nessa ordem de marcha. Existem ordens de marcha que dão uma penalidade de 1, ou as ordens de marcha estrela, que dão um bônus de 1 para a marcha. Ao resolver uma ordem de marcha, as unidades que estavam no local onde estava a ordem podem se mover para uma área adjacente. Não é obrigado que se movam todas, podem ir apenas algumas. Aqui, por exemplo, essas duas unidades dos Greyjoy poderiam vir para cá e deixar a catapulta no lugar de origem. Também poderiam marchar as 3 unidades. E nesse caso, os Greyjoy teriam a opção de deixar uma ficha de poder para manter o controle da região, mesmo que ela não tenha nenhuma unidade dos Greyjoy. Essa é a primeira utilização no jogo das fichas de poder. O problema é que se alguma unidade adversária chegar aqui, a ordem é simplesmente removida e agora a área estaria sob o controle do outro exército. Mas vamos supor que os Greyjoy desejam atacar o Winterfell. Note que, apesar de o Winterfell não estar adjacente a essa área aqui, os Greyjoy têm um navio nessa área de mar. Os navios podem ser usados como transporte durante as marchas. É como se as unidades Greyjoy tivessem utilizado o navio para chegar em Winterfell. Esse é um uso muito interessante para os navios. Repare que os Greyjoy poderiam, por exemplo, também usar o navio para vir para cá, por exemplo. Se você tiver navios o suficientes, você pode inclusive ir de um lado de Westeros a outro com apenas uma marcha. Basta ter um navio em cada área marítima no caminho. Continuando o nosso exemplo, os Greyjoy usaram todas as suas forças para atacar o Winterfell. Note que o Winterfell tem uma ordem de suporte, uma ordem que não ajuda a própria área a se defender. Essa ordem permite que o Winterfell ajude algum combate que aconteça numa área adjacente, e nessa rodada não acontecerá nenhum. Teria sido mais interessante para os Stark colocar uma ordem de defesa aqui, para ter um bônus na sua força defensiva, ou até mesmo uma ordem de defesa especial, que dá um bônus ainda maior. Mas não foi o caso. Eles não ganham bônus algum, pois apostaram errado na hora da escolha das ações. Quando um jogador marcha para uma área controlada por outro jogador, temos um combate. O combate é dividido em 6 etapas. A primeira etapa é pedir suporte. Ordens de suporte adjacentes à área do combate podem ser utilizadas para ajudar. Como foi dito antes, uma ordem de suporte na própria área do combate não ajuda em nada. Note que há 2 ordens de suporte adjacentes ao combate, esta e esta aqui. Obviamente, o navio Greyjoy irá dar suporte ao exército Greyjoy e terá sua força somada ao exército combatente. Já o navio Baratheon, ele não está participando da luta. Ele tende a dar seu apoio ou aos Stark, ou aos Greyjoy, ou a nenhum. Aqui no nosso exemplo, ele irá dar o seu apoio aos Stark, porque vamos supor que os Stark e os Baratheon têm alguma espécie de aliança nesse momento. Depois de pedir suporte, vem a fase de calcular a força de combate inicial. E é nesse ponto que diferenciamos soldados, cavaleiros, catapultas e navios. A força de cada soldado e de cada navio é sempre 1. A força do cavaleiro é sempre 2. Já a força da catapulta é variável. A catapulta tem força 0 ao defender. Ela não serve para nada numa defesa. E também tem força 0
para atacar uma área que não tenha um castelo ou uma fortaleza. Afinal, a catapulta quer uma construção para derrubar. Se ela estiver atacando uma área de castelo ou fortaleza, aí sim ela tem força 4. Aqui em nosso exemplo, como estão as forças iniciais? Esse navio contribui com 1 para os Greyjoy, esse soldado com mais 1, 2, esse cavaleiro com mais 2, 4, e como os Greyjoy estão atacando uma área com castelo ou fortaleza, a catapulta tem força 4. 4 mais 4, total de 8 inicial para os Greyjoy. Quanto aos Stark, essa catapulta está defendendo, então não ajuda em nada. Esse soldado contribui com 1. Como o Winterfell é a área original dos Stark, ela tem essa ficha que contribui com 2 de força. Isso acontece na área original de todas as casas. Então os Stark estão com 2, mais 1, 3, mais o apoio dos 2 navios do Baratheon, com o bônus da ordem de suporte especial. Então são 2 mais 1, 3, mais 3, 6. Então inicialmente está 8 para os Greyjoy e 6 para os Stark, com a ajuda dos Baratheon. Depois desta fase, vem a parte de escolher e revelar cartas da casa. Os Stark têm as suas cartas e os Greyjoy têm as suas. Os Baratheon estão apenas dando suporte, não participam do combate em si. Tanto os Greyjoy como os Stark escolheriam suas cartas e revelariam ao mesmo tempo. Um número no canto superior das cartas indicam a força com que cada carta contribui para o combate. Entretanto, as cartas também têm textos que influenciam o combate. O texto da carta dos Greyjoy diz que a força de combate da carta do oponente é reduzida a 0, então essa carta não ajuda em nada os Stark, enquanto Balon Greyjoy ajuda os Greyjoy com 2. Então eram 8 mais 2 de 10 a 6, os Greyjoy venceram esse combate. Essas espadas não têm efeito, pois os Stark foram derrotados. Elas apenas têm efeito se a casa for vencedora. Como os Greyjoy venceram, essa ficha inicial é removida do tabuleiro e o exército dos Stark tem que recuar. Catapultas não podem recuar, elas são automaticamente destruídas. Sobrou esse soldado e ele pode recuar para uma área adjacente. Pode ser essa ou essa. E nós tombamos o soldado para mostrar que ele participou já de uma batalha nesse turno e foi derrotado. Se houver outro ataque contra esse soldado nesse turno, a força dele não contará de nada, pois ele já foi derrotado. No início do próximo turno, o soldado estará de pé novamente. Após a utilização, as cartas são descartadas. Por isso, elas devem ser escolhidas com cuidado. Ao utilizar todas as suas cartas mais fortes, o jogador pode ficar apenas com as mais fracas na mão no momento de necessidade. Mas vamos supor que naquele combate, os Greyjoy não tivessem uma carta muito boa para usar. Fossem obrigados a usar essa carta, que contribui apenas com força 1 e não tem o seu efeito importando no combate. Então, ficará 6 mais 4 para os Stark, 10, 8 mais 1 para os Greyjoy, 9. Os Greyjoy irão perder essa batalha, então são eles que terão que recuar. Quando o atacante perde, ele é obrigado a recuar exatamente da área de onde veio. Como nós falamos, catapultas não recuam, elas são destruídas sempre. E como os Stark ganharam o combate, essas espadas aqui indicam a quantidade de unidades inimigas que serão destruídas. Nesse caso, 2 espadas irão destruir 2 unidades e os Greyjoy não poderão sequer recuar com ninguém, pois todos terão sido destruídos. Caso fosse uma espada só, um teria sido destruído, o Greyjoy provavelmente escolheria o soldado e o cavalo recuaria. Algumas cartas têm o símbolo de torres. As torres servem justamente para anular espadas do adversário. Se os Greyjoy tivessem 2 torres nesse combate, elas anulariam as espadas dos Stark e não haveria destruição por conta das espadas. Uma coisa importante de mencionar é que depois de ser reveladas as cartas, o jogador que possui a lâmina de aço valeriano pode utilizá-la. Ele a vira, indicando que não poderá mais ser utilizada na rodada, para dar mais 1 para a sua casa, o que pode mudar o curso de uma batalha apertada. Vamos falar sobre a lâmina de aço valeriano e como obtê-la mais tarde. A partir da segunda rodada, antes da fase de planejamento,
acontecerá a fase de Westeros. Na fase de Westeros, revelamos uma carta do baralho 1, uma carta do baralho 2 e uma carta do baralho 3. Quais são essas cartas e como elas interagem com o jogo? Vamos conhecer agora uma carta do deck número 1, que é a carta de suprimento. A ideia da carta de suprimento é de realinhar o suprimento de cada exército baseado nos barris que cada jogador controla. Aqui, por exemplo, os Baratheon controlavam 3 barris, mas agora estão controlando um só, pois perderam todos os outros. Então, nós configuramos de 3 para 1 barril. Note que quanto menos barris, menos exércitos e exércitos menos numerosos um jogador poderá ter. Aqui, os Baratheon podem ter apenas 2 exércitos, um com 3 unidades, que é esse, e um outro com 2 unidades. Poderia ser, por exemplo, 2 navios aqui. Já um outro exército, como por exemplo 2 unidades nos dedos, não seria possível, pois os Baratheon podem ter apenas 2 exércitos. Eles não poderiam existir aqui. É importante lembrar que uma única unidade não interfere nos suprimentos e não é considerado um exército. No caso dos Lannister, eles tinham 5 barris e acabaram com apenas 1 nesse ponto do jogo. Então eles recuam de 5 para 1. Repare que com 5 barris eles podiam ter um exército com 4 unidades. Agora com o barril, o máximo de unidades que eles podem ter em um exército é 3. Então eles são obrigados a sacrificar uma das suas unidades. É como se ele tivesse morrido de fome. No caso dos Greyjoy, eles controlam 2 e repare que a ficha dá aos Greyjoy o controle da área. Então esse barril é considerado um barril Greyjoy, então eles controlam 3 barris. E agora podem ter mais exércitos no tabuleiro. E essa é a importância da carta de suprimento e de possuir barris no jogo. Agora vamos conhecer outra carta do deck 1, que é a carta de recrutamento. Lembrem que uma fichinha de consolidar poder com uma estrela também permite um recrutamento na área em que está a ficha. No recrutamento, cada jogador irá trazer novas unidades ao tabuleiro, nas áreas de castelo ou fortaleza. Áreas de castelo permitem que o jogador recrute 1 ponto em unidades e áreas de fortaleza permite que o jogador recrute 2 pontos. Um soldado e um barco representam 1 ponto, enquanto um cavaleiro e uma catapulta representam 2 pontos. Então, ao recrutamento. Começando pelos Baratheon, eles têm 2 pontos dessa fortaleza, mas repare que eles só podem ter no máximo 3 unidades no exército. Então eles não podem recrutar outros soldados para esse exército. O que eles podem fazer com seus 2 pontos é, por exemplo, recrutar um navio. Um navio pode ser recrutado no porto do local, se o local tiver um porto, ou no mar adjacente. Isso foi um ponto. Com o segundo ponto, os Baratheon podem transformar um soldado em um cavaleiro, por exemplo. Eles também poderiam ter transformado um soldado numa catapulta. E esses foram os 2 pontos dessa fortaleza. Um navio e transformar um soldado num cavaleiro. Vamos agora para os Lannister. Os Lannister também têm 2 pontos dessa fortaleza. Mas, mais uma vez, eles não podem aumentar o seu exército com mais um soldado por causa do limite de suprimento. Então, vamos supor que os Lannister decidiram transformar um soldado numa catapulta e um outro soldado num cavaleiro. Lembrando que eles poderiam ter colocado navios nos mares adjacentes com os pontos. No caso dos Greyjoy, isso é um castelo. Um castelo vale apenas 1 ponto. Então o Greyjoy tem apenas 1 ponto. Vamos supor que ele quis outro soldado. Está dentro do limite dos suprimentos, não há nenhum problema. Essa fortaleza são 2 pontos para os Greyjoy. Ele pode usar ambos os pontos para colocar 2 navios no mar adjacente. Repare que mais uma vez não há problemas com o suprimento, pois os Greyjoy têm apenas 3 exércitos. Por fim, esse castelo rende aos Greyjoy 1 ponto. Eles podem utilizar para transformar um dos seus soldados num cavaleiro, que vale mais no combate. E essas são as 2 cartas mais importantes do deck número 1. Partindo agora para o deck número 2, vamos conhecer a carta Guerra dos Tronos. Essa carta faz com que cada jogador receba fichas de poder de acordo com as áreas com coroa que ele controla. Além disso, cada barco que o jogador possua num porto sem navios inimigos em volta, também lhe rende uma moeda. Vamos supor que esse barco aqui dos Baratheon estivesse aqui nesse... Então eles receberiam uma ficha por conta dessa coroa que controlam, mais uma ficha
por ter um barco no porto sem inimigos em volta. Supõe-se que o barco fez comércio. Se houvesse um navio dos Greyjoy aqui, eles receberiam apenas uma única ficha por esse local, uma vez que o comércio não seria permitido. Mas desse modo, eles recebem 2 fichas. Lembrando que se esse navio não estivesse no porto, seria uma ficha só. Navios no mar não recebem ficha na hora da Guerra dos Tronos, apenas no porto. No caso dos Lannister, eles controlam uma única área com uma coroa, eles receberiam também uma única ficha. No caso dos Greyjoy, eles controlam essa área com uma coroa, essa área com uma segunda coroa e essa área com uma terceira coroa. Eles receberiam 3 fichas de poder. Como nós vimos, essas fichas são utilizadas para manter o controle de áreas sem nenhuma unidade. Entretanto, existe outra utilidade muito importante para as fichas de poder. Afinal, uma outra carta do deck número 2 é a Fúria dos Reis. Vamos ver como a Fúria dos Reis funciona e como ela interfere nas trilhas de influência do jogo. Essas são as trilhas de influência do jogo. Existem 3, a do Trono de Ferro, as dos Feudos e a da Corte Real. Num jogo com 4 ou menos jogadores, a da Corte Real recebe essa. Logo no setup, nós posicionamos os marcadores das casas participantes do jogo nas trilhas. Aqui no caso, Baratheon, Stark e Lannister. O jogo indica qual posição cada casa terá em cada marcador. Note que há um certo equilíbrio, com cada casa sendo a líder em uma determinada trilha. A trilha do Trono de Ferro decide a ordem de jogo. Aqui, os primeiros são os Baratheon, depois os Lannister e por fim os Starks. Desse modo, primeiro resolvemos uma ordem dos Baratheon, depois dos Lannister, depois dos Stark e por aí vai. Além disso, os Baratheon possuem o token do Trono de Ferro, o que faz com que eles decidam empates em apostas ao longo do jogo. A trilha dos feudos representa o combate e a ordem na trilha indica quem vence em caso de empate. Os Stark sempre vencem dos Baratheon ou dos Lannister caso de empate no combate, e os Baratheon vencem dos Lannister em caso de empate no combate. Além disso, o jogador que representa os Stark ganha o token da Lâmina de Aço Valeriano, que, como vimos anteriormente, pode adicionar 1 ao combate. Já a trilha da Corte Real indica pelo número de estrelas em cada casa quantas daquelas ordens especiais que nós vimos podem ser utilizadas por cada casa na hora do planejamento. Além disso, aqui os Lannister recebem o token do Corvo. O token do Corvo permite ao jogador que possui, assim que todas as ordens são reveladas, trocar uma de suas ordens por outra que esteja fora do tabuleiro, ou verificar a primeira carta do topo do baralho dos selvagens. Vamos falar desse baralho em seguida. No caso da carta Fúria dos Reis, o que acontece é que todos esses marcadores são retirados. E o que acontecerá serão apostas das fichas de poder pelas posições nos marcadores. Primeiro aposta-se pelo trono, depois pela espada e por último pelo corvo. Vamos supor que estes foram os resultados das apostas pelo trono. 2 fichas dos Lannister, 2 dos Stark e 1 dos Baratheon. Os jogadores revelam as fichas que eles apostam simultaneamente. Note que houve um empate e, nesse momento, os Baratheon ainda possuem o Trono de Ferro, que eles tinham antes da Fúria dos Reis. Então os Baratheon decidem o empate. Vamos dizer que eles tenham decidido em prol dos Stark. Agora os Starks ficam com o trono e já decidem os próximos empates. Em seguida os Lannister e por último os Baratheon. Feito isso, aposta-se pela Lâmina de Aço Valeriano. Vamos supor que esse foi o resultado. 4 fichas dos Baratheon, 1 ficha dos Stark e 1 dos Lannister. Como venceu a aposta, os Baratheon vão para primeiro e recebem como prêmio a Lâmina de Aço Valeriano. Lannister e Stark empataram, e os Stark são os atuais detentores do Trono de Ferro, que acabaram de conseguir, então eles decidem o empate. Eles decidem em favor deles e ficam em segundo, e os Lannister em terceiro. Por fim, aposta-se na trilha da Corte Real. Vamos supor que esse foi o resultado. Os Starks ficaram sem fichas ou não quiseram apostar nenhuma. Os Baratheon apostaram 2 e são os primeiros. E aí recebem o Corvo, o mesmo jogador pode ter mais de um token sem problema. Os Lannister são o segundo e os Stark, que não apostaram ficha alguma, são os terceiros. E essa é a importância da Fúria dos Reis e de possuir fichas de poder no jogo,
para conseguir bons locais aqui na trilha de influência para ter vantagens ao longo do jogo. As demais cartas, em geral, são simples e autoexplicativas. Uma última carta que temos que prestar mais atenção é o Ataque dos Selvagens. Quando viramos as cartas 1, 2 e 3, algumas cartas terão esse símbolo aqui, que é o símbolo dos selvagens. Para cada carta com esse símbolo, avançamos em o marcador dos selvagens. E a carta do baralho 3 pode ser um Ataque dos Selvagens. Nesse caso, os selvagens nos atacariam com força 8. É importante mencionar que mesmo se a carta 3 for um outro tipo de carta, caso a soma das forças atinjam 12, os selvagens atacarão do mesmo modo. Ou seja, os selvagens atacam sempre que o marcador chega no 12 ou sempre que uma carta Ataque dos Selvagens aparece. O número onde está o marcador indica a força com que os selvagens estão atacando o Westeros. Aqui no nosso exemplo, eles atacarão o Westeros com força 8. Quando há um ataque dos selvagens, os jogadores mais uma vez apostam fichas de poder, como fizeram durante a Fúria dos Reis. A soma dessas fichas de poder terá que ser igual à força dos selvagens, caso os jogadores queiram vencer. No nosso exemplo, os Starks apostaram 2, os Lannister 2 e os Baratheon 2, o que não foi o suficiente para vencer os selvagens. Na carta dos selvagens, existe em caso de vitória ou derrota. Em caso de vitória, o jogador que fez a maior aposta ganha um bônus. Em caso de derrota, todos os jogadores ganham um prejuízo, e o que fez a menor aposta leva um prejuízo ainda maior. Como os Stark controlam o Trono de Ferro, eles resolvem os empates e decidirão se quem fez a menor aposta foi os Baratheon ou os Lannister. Após o Ataque dos Selvagens, se o Westeros foi bem sucedido, o marcador vai para o 0. Caso os selvagens tenham ganho, como foi o nosso exemplo, o marcador volta apenas 2 posições. Vamos falar agora um pouco mais sobre os portos e sobre as fichas neutras. É importante lembrar que um porto pode ter no máximo 3 navios, independente da quantidade de barris que aquela casa possua. Além disso, caso o adversário tome uma área que tinha navios no porto, ele também toma o porto e aqueles navios são substituídos por navios da sua casa. Ou seja, os portos estão conectados a áreas de terra e nunca podem ser atacados diretamente. As fichas de força neutra possuem determinado valor que representam sua força. Algumas possuem esse símbolo, que significa que elas são intransponíveis. Aqui no caso, o Ninho da Águia tem uma força 6. Então, os Lannister, com 3 cavaleiros com mais 1 de bônus, somam 7. 6 já seria o suficiente e podem destruir a força neutra do Ninho das Águias. Conquistar castelos e fortalezas protegidos por força neutra pode ser uma tática muito interessante para atingir a vitória. Um módulo opcional são as cartas de progresso de batalha. Nesse módulo, durante o combate, após os jogadores terem escolhido e revelado suas cartas, cada jogador compra uma carta do deck. O jogador que possuir a lâmina de aço valeriano pode utilizá-la para trocar sua carta por outra. Essas cartas podem adicionar bônus surpresa às forças no combate, além de ícones de espada e de torre surpresa, além de matar uma unidade adversária, no qual não há defesa por torres. Originalmente, essas cartas não fazem parte do jogo, mas são uma opção interessante para dar uma dinâmica diferente ao combate. Em resumo, isso é o que vocês precisam saber para jogar Guerra dos Tronos Board Game. Como falei, trata-se de um jogo com muitas regras, mas acredito que nós vimos tudo. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa não tenha ficado clara ou achem que eu esqueci alguma coisa, postem aqui nos comentários que o time da Geek Pit responde para vocês. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!